Então, agora a gente vai para outra questão 4 de novo. Englishman in New York. Essa é uma letra de uma música do Sting. Essa música já foi regravada por outras pessoas de outras nacionalidades que trocaram ali, né? Eu conheci essa música antes de conhecer a original, eu conheci a versão dela em reggae. Jamaican in New York. Jamaican in New York. Esse é o reggae que eu ouvi. Aí eu fiquei, bom, tá. Aí eu vi lá Sting, eu falei, Sting não canta reggae, vamos ver de onde é que é isso, né? Aí apareceu Englishman in New York. E ele já regravou também com um outro cara, que se não me engano ele é africano. Aí ele fala, I'm an African in New York. Enfim, tem várias versões. E aí, por aí você já tira, né? Pelo título e pelas variações do título, você já tira o que pode ser, né, essa música, sobre o que essa música pode ser. Aí lá no enunciado a gente tem assim, na letra da canção Englishman in New York, a fala do eu lírico, que é o Sting, no caso, né, nesse caso específico, tá? A fala do eu lírico evidencia uma atitude de... Qual é a atitude do cara? A gente vai ter que ler. Que pena. A gente não vai conseguir adivinhar também. De novo, ele não quer nenhuma informação específica. Ele quer que você entenda a atitude que a letra tá dando, né? Ai, meus ovos. Vamos lá. Exaltação dos hábitos de um outro povo. Exaltação. Dos hábitos de um outro povo. Dificuldade de adaptação à cultura alheia. Valorização da diversidade de costumes. Gente, eu vou chorar. Essa questão é linda de tão bem formulada. Disponibilidade para aprender coisas novas ou predisposição a um comportamento solitário. I don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast done on one side. And you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. Então, ele está descrevendo, olha, ele tá vendo que ele está descrevendo o que ele faz. O que ele faz como um Englishman in New York. Então, tá vendo que são os costumes, não dele especificamente, mas costumes de um Englishman, né? De uma pessoa que veio da Inglaterra, tá? Aí ele fala, I don't drink coffee, I take tea. Então, ele, além de estar dando uma diferença aí no costume da bebida, ele está dando uma diferença até na estrutura, de como ele fala, né? De como, I take tea. I don't drink coffee. I take tea. Tá? Então, café, ele bebe café, ele bebe, né? Ele toma chá, my dear. I like my toast done. Toast, você já... vocês compram aí no mercado já, gente. Da Balduco tem aquela... tem até a integral, bonitinha. Minha torrada, né? Vocês sabem. Aí ele fala, my toast done on one side. Ele só de um lado, né? On one side. And you can hear it in my accent. Accent é uma palavra que a gente, né? Aquela famosa, aquele falso cognato. Não é acento, não é acento circunflexo, acento agudo, até porque essas coisas não existem no inglês. Accent aqui é o sotaque, é como a pessoa soa, né? Dependendo do lugar de onde ela vem. E aí vocês percebem a diferença, né? O cara que fala inglês britânico para o cara que fala inglês americano, né? Englishman em New York. Então, ele está falando justamente desse aspecto aí. Então, vocês estão entendendo o que ele está fazendo? Ele está descrevendo os costumes dele como um cara inglês, né? Ou seja, ele está descrevendo os costumes do povo inglês, em termos gerais, né? De repente, não é todo mundo, né? Todo inglês que faz isso. Mas é típico, né? Quase como um estereótipo. Aí, no segundo parágrafo, ele já vem assim, ó. See me walking down Fifth Avenue, tá? Fifth Avenue, né? A Quinta Avenida, Avenue, vocês devem saber, né? Parece com
Enfim. A walking cane here at my side. I take it everywhere I walk. I'm an Englishman in New York. Então ele tá falando assim, Fifth Avenue, walking, walk. Então ele tá falando, né, de andar pela Fifth Avenue. Aí a gente tinha falado do anywhere, aí aqui agora tem o everywhere, tá? Se any é qualquer, every é todo. Então, né, anywhere, qualquer lugar, everywhere, todo lugar, né? Aí ele tá falando de um walking cane. Walking cane são ih, caraca. Bengala, né? A cane, bengala. Geralmente, assim, tem pessoas que precisam, mas tem gente que usa de frescura mesmo, né? Só pra parecer elegante. Quer dizer, usavam, né, gente? Isso é bem coisa, de novo, ele tá usando um baita de um estereótipo aqui. Aí ele repete, I'm an Englishman in New York. Aí tem mais um pedaço, e aí ele vai pro refrão que é I'm an alien, I'm a legal alien. Gente, alien não é alienígena, não, tá? Quer dizer, traduz como alienígena, mas nesse caso aqui é qualquer pessoa que não pertence a um lugar específico. A gente fala de alienígena porque, né, seres de outros planetas vindo para a Terra estão em condição de aliens, tá? Não, onde eles moram, não, eles são os locais, né? Os nativos. Vindo para cá, eles são aliens. Então, a mesma coisa funciona com pessoas que vão de um país para outro. Né, naquele outro país, eles são aliens, tá? I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Aí ele repete, né? Aí a parte final, essa parte final mesmo. Ele fala: modesty, propriety can lead to notoriety. Olha que lindo. Essas palavras, eu adoro essas palavras. Gente, palavras grandes. Lembra que eu falei? Palavras grandes, elas vêm do latim. E elas são tão parecidas com as palavras em português que a gente consegue até traduzir. Modesty, propriety, tá? Só tira o TI, bota DAD. No caso, não vai ficar a palavra que a gente usa em português, mas vocês vão entender o que é, tá? Então, ó, modéstia, aí vem propriety, propriedade, né? Can lead to notoriety. Olha lá, notoriedade. Olha, que lindo. You could end up as the only one. Aí ele vai e fala isso, né? End, terminar, né? Finalizar, a gente sabe, the end, lá, o final do filme e tal. As the only one, né? Você pode terminar como único, como uma pessoa só. Ou seja, que ele está falando aí, né? Que todos esses adjetivos, todas essas qualidades, elas podem levar você a se isolar, ficar sozinho, tá? Gentleness, sobriety are rare in this society. At night, a candle's brighter than the sun. Né? Aí ele vai e fala gentleness, gentle, né? Gentil, né? Então, o ness né, é o nome, né, gera um substantivo para aquilo ali, então, gentileza, né, sobriety, sobriedade, mas a mesma coisa de, né, você é uma pessoa sóbria, uma pessoa racional, né, are rare, raro, né, in the society, na sociedade. At night, aí ele faz uma metáforazinha aí, né? Faz como se fosse uma citaçãozinha, coisa para ser marcado. At night, à noite, né? A candle, candle é vela. Eu quero traduzir, porque essa aqui, né, essa quote é bem assim, dá para você tatuar até se você quiser. Não, não faz isso não, tá, gente? Pelo amor de Deus. At night, a candle's brighter than the sun. Quer dizer, à noite uma vela brighter, bright, né, brilha, né, brighter, mais brilhosa, than the sun, que o sol. Então, à noite, uma vela brilha mais do que o sol. Até porque o sol está brilhando, mas está brilhando em outro lugar, né? Em outra parte da Terra, não ali. Então, em algum lugar que esteja de dia. Então, o que isso significa? Né? Que a gentileza, a sobriedade, né, são raros na sociedade, né, são atributos raros.
E aí ele fala, né, ele faz essa metáfora, né, que basicamente quer dizer que quando há escuridão, que é a ignorância, olha o trabalhão que a gente está tendo que ter, mas não, no caso aqui, de novo, isso aqui não é tão relevante para a gente entender lá não, tá? A gente já tem a resposta. Eu que estou aqui me empolgando. A noite, né, no caso, a noite representa a ignorância, né, a falta de conhecimento, né, a falta de sobriedade, a falta de todos esses atributos, né? Então, diante da escuridão, diante da ignorância, esses atributos, né, a sua iluminação, né, a sua grandeza, a sua gentileza, a sobriedade, são mais brilhantes do que o sol, né? Ou seja, são mais importantes do que qualquer outra coisa que possa, né, que tenha também, né, uma característica que se espera, né? Então o cara tá ali se enaltecendo, né? E tal. Muito bem. Porém, isso aí não é vantagem nenhuma, porque ele continua sendo um cara que não é dali, né? Não pertence àquele lugar. Vamos lá. E qual é, então, essa atitude dele? É bem pedantezinho, né, o bichinho? Mas tudo bem, deixa o cara é o Sting. No geral, tá? Ele tá pontuando o quê? Exaltação dos atos de um outro povo, meu pai do céu, de um outro povo, dificuldade de adaptação à cultura alheia. Então, valorização da diversidade de costumes, não, ele não está falando, ele não está valorizando, ele está até falando, né? Tem costumes diferentes, mas ele não está valorizando nenhum nem outro, né? Pelo menos não no início. No final, que ele meio que deu uma né? A última Coca-Cola do deserto. Mas não é exatamente isso, né? O texto não tem esse tom. Aí ele, então, assim a gente elimina logo, vamos eliminar. Disponibilidade para aprender coisas novas? Não, acho que não. Ele não está se incomodando muito, ele vai continuar comendo a torrada dele, torrada de um lado só. Acho que ele vai continuar tomando a chá dele lá, até porque se ele estiver ele está em Nova York, ele está na Nova Inglaterra, está em casa, na verdade, né? Não está tão alien assim. Então a gente pode eliminar também a D. Predisposição a um comportamento solitário. Ele realmente cita lá no final, né? Poxa, essas coisas, essas qualidades aqui, né? Podem me transformar numa pessoa, podem transformar alguém, né? A pessoa em uma pessoa solitária, né? It could end up as the only one. Mas ele não está evidenciando isso, ele só meio que cita isso no final, né? E como eu falei, é no final mesmo, ou seja, pode ser uma conclusão a que ele chegou, mas a gente precisaria ter visto indícios disso antes. E parece que não, me parece que ele está só realmente falando sobre as diferenças, né, de cultura, né? Não exaltando, como na letra A, mas em termos de dificuldade. Aí sim a gente vai ver isso, inclusive no final. Né? Quando ele fala aquilo ali no final, na verdade, está demonstrando que ele se acha o tal, como uma pessoa, né, de origem inglesa, e que isso é difícil, né? É difícil de lidar com isso quando você está em um outro lugar. Tá? Então, ó, you could end up as the only being the only one, quer dizer, ele tá ali, mas ele sente que ele tem uma atitude diferente e que por causa disso talvez ele fique um pouco solitário. Então, isso faz parte, né? Pode fazer parte essa dificuldade de adaptação à cultura alheia, porque ele tem a cultura dele e ele não vai abrir mão da cultura dele. Não está disposto a aprender coisas novas, né? Como foi sugerido pela letra D. Então, a gente tem a letra B aqui como englobando tudo, inclusive fazendo com que o último parágrafo faça sentido também, juntando com tudo, né? Então, letra B, dificuldade de adaptação à cultura alheia, certo? Meus povos e minhas povas.